Vamos lá. Nós vamos fazer a revisão para a prova de matemática do 8º ano. A primeira parte fala sobre princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Princípio multiplicativo. Ó, primeiro exercício fala assim: em uma festa há 3 tipos, ó. Então você vai riscando 3 tipos de bebidas, que é o quê? Suco, refrigerante e água. 2 tipos diferentes de salgados, coxinha e espada. Quantas opções de bebida e salgado, ó, quantas opções de bebidas e salgados uma pessoa pode escolher? Então, o que você vai fazer? Ó? Quantos tipos são de bebidas? Então, vou por aqui, ó, B de bebidas vezes S de salgadinhos. Então, como que eu faço isso? Quando um evento não depende do outro, basta multiplicar eles. Ó, quantos tipos de bebidas diferentes eu tenho? 3. Quantos tipos de salgadinho? 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho quantas opções de escolher? Uma bebida e salgadinho. Tenho 6 opções. Tudo bem? Então, a resposta seria 6 opções. Aqui eu não vou escrever, porque o espaço é pequenininho, tá? Mas na prova, não esquece de responder o que a pergunta está pedindo, ó. Quantas opções de bebida e salgado uma pessoa pode escolher? Ela pode escolher, vai ter 6 opções diferentes, tudo bem? Vamos para o exercício 2. Em uma loja, há 4 cores de camiseta diferentes, ó. Vermelha, azul, verde e amarelo. E 3 tamanhos diferentes, P, M, G. Quantas opções de camiseta de cor e tamanho podem ser feitas? Então, a gente tem, ó, uma camiseta com cor, certo? Vezes o tamanho. Quantas cores eu tenho? 4. A cor não depende do tamanho. Quantos tamanhos? 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3, vou ter 12 possibilidades. Tudo bem? Vamos para mais um. Em um cardápio, há 5 opções de prato principais e 2 opções de prato... 5 opções de prato principais e 2 opções diferentes de sobremesa. Quantas combinações diferentes de prato principal e sobremesa você pode escolher? Mesma coisa, ó. O que eu tenho lá? Prato principal vezes a sobremesa. Quantos tipos de prato principal? 5. Quantos tipos de sobremesa? 2. Só multiplicar agora? Só multiplicar, gente. Muito simples, tá? 2 vezes 5, 10. Então, quantos tipos de combinação diferente eu tenho de prato principal e sobremesa? 10 combinações, tá? Vamos lá, vamos continuar. O exercício 4, ó. Uma escola oferece 2 tipos de transporte, ônibus e van. Essa setinha não é nada, tá? Então, ela tem, ó, 2 tipos de transporte diferentes e 3 horários de saída, 8, 9 e 10. Quantas combinações de transporte e horário de saída podem ser feitas? A mesma coisa, ó. Transporte vezes saída. Se eu tivesse mais um item, eu colocaria aqui. Quantos transporte? 2 tipos. Quantos horários? 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 combinações de transporte e horário de saída podem ser feitas, tá? Diferentes. Vamos para o 5. Ó, repara que eu, sem querer, pus tudo só com 2 possibilidades. Podia ter mais, tá? Mas eu vou fazer um exemplo à parte aqui. Ó, em um campeonato de esporte, há 4 equipes de futebol, 2 de basquete. 4 equipes de futebol e 2 equipes de basquete. Se um jogador quiser participar de um jogo de futebol e de um basquete, quantas opções de times ele pode escolher? Então, a gente tem o quê? 4 equipes de futebol e 2 equipes de basquete. 4 vezes 2, 8 possibilidades diferentes, beleza? Gente, todas elas eu fiz só com 2 combinações. E é só multiplicar, só multiplicar. Vamos para o 6, ó. Eu tenho 2 pares de sapato, um preto e um marrom diferente, 3 camisetas diferentes. De quantas combinações de sapato e camiseta podem ser feitas? A mesma coisa, ó. S, sapato é o número de combinações e camisetas. Quantos sapatos eu tenho? 2 diferentes e 3 camisetas. 2 vezes 3, 6. Então, vou ter 6 combinações de sapato e camiseta que eu faço diferente. Vamos para o 7.
Ó, a mesma coisa, ó. Uma prateleira, 6 livros diferentes de história, 4 livros diferentes de geografia. Quantos tipos diferentes de livros posso escolher se decidir pegar um livro de história e um de geografia? Vamos lá. De geografia, eu tenho quantos? Ó, geografia eu tenho 4. Mudei a ordem, mas tudo bem. E de história, eu tenho 6. Posso mudar essa? Pode, dar na mesma. 4 vezes 6, 6 vezes 4 é a mesma coisa. 4 vezes 6, 24 possibilidades diferentes, tudo bem? Vamos para o 8. Em uma loja há 3 tipos de calçado e 2 tipos de camisa. De quantas combinações de calça e camisa são possíveis? São 3 tipos de calça, ó, calça diferente e 2 tipos de camisas. De quantas formas diferentes eu consigo me vestir? 3 vezes 2, 6 possibilidades diferentes, tá certo? Vamos para o próximo. Em uma gaveta, há 3 pares de meia, ó. 3 pares de meia, branca, azul e vermelho. 2 pares de tênis, preto e branco. Quantas combinações de meia e tênis você pode fazer? A mesma coisa, ó. Quantos pares de meia? 3. Quantos pares de tênis? 2. Aí eu multiplico eles, tá? 3 vezes 2, 6 combinações. Vamos para o último de combinação. Ó, em uma pizzaria, você pode escolher 4 tipos de pizza: calabresa, margarita, portuguesa e frango. E 3 tipos de bebida: suco, refrigerante e água. Quantas opções de pizza e bebida você pode conseguir? Então, ó, pizza e bebida. Um evento não depende do outro, vou multiplicar. Quantas pizza? 4. Quantas bebidas? 3. 4 vezes 3, 12 possibilidades diferentes de eu ter pizza e bebida que eu posso pedir. Tudo bem, gente? Até aqui? Ó, vamos lá. Eu peguei um outro exemplo aqui, porque lá eu só fiz com duas coisas, né? Vou pegar um que tem entrada, parte principal e sobremesa. Então, ó, de quantas maneiras diferentes eu posso compor no restaurante? Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Só pra gente fazer um diferente, tá? Que pode cair com mais de 2 possibilidades ou 3, 4, depende, ó. Então, eu tenho entrada, prato principal e sobremesa. E a gente, é a mesma coisa, ó. Quantas entradas? 1, 2. 2 entradas diferentes. Quantos pratos principais? 1, 2, 3. 3. Quantas sobremesas? 1, 2, 3. E aí é só multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu consigo montar 18 combinações com entrada, prato principal e sobremesa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lá, por coincidência, só pus 2, mas pode ter 3 possibilidades? Pode, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Estudar a segunda parte. A segunda parte, ela fala assim, ó. Em um triângulo, os ângulos são 45 e 60 graus. Qual é o valor do terceiro ângulo? Então, vamos entender. Todo triângulo, ó, vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tá bom? Ó, triângulo qualquer. O que que acontece? A soma desse ângulo, mais esse ângulo aqui, de qualquer triângulo, tá, gente? A soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Sempre, sempre. E se ele dá uma medida, por exemplo, tá? Aqui é 60, que é o que o exercício fala, e aqui no exercício 1 é 45 graus. Como eu acho a terceira medida? Você vai fazer o quê? 45, ó, 45 graus mais 60. Vai dar 105 graus. Como eu acho a outra medida? Eu vou ter que fazer o quê? 180 graus menos 105 graus. 180 menos 105 vai dar
75 graus. Então, qual é a medida do terceiro ângulo? 75 graus. Se eu somar 45 mais 60 mais 75, tem que dar 180. Se não der 180, eu errei minha continha. Tudo bem? Ah, não entendeu? De novo, ó. Vou explicar de novo, ó. Um triângulo possui dois ângulos internos. Interno é dentro, tá? Do triângulo. Que medem 80 e 50. Qual é a medida do terceiro ângulo? Lembra? A soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como eu acho o terceiro? Vou somar 80 mais 50 graus. Vai dar 130 graus. Como eu acho o terceiro? Faço 180 menos 130 graus, vai dar 50 graus. Então, qual é o valor do terceiro ângulo? O valor do terceiro ângulo é 50 graus. Será que eu errei? Será que eu acertei? Você vai somar. 80 mais 50 tem que dar 180. Tudo bem? Mais um, ó. Vamos lá. Um triângulo, os ângulos internos são 70 e 40. Qual é o valor do terceiro ângulo? A mesma coisa, ó. Vou por aqui. 70 mais 40 vai dar 110 graus. Se eu quero saber o terceiro, agora basta fazer o quê? 180 menos 110 graus vai me dar 70 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo? Ângulo interno do triângulo, 70 graus. Se eu somar 70 mais 40, tem que dar 180, senão eu errei alguma coisa. Todo triângulo, a medida dos ângulos internos é 180? Isso mesmo, todo triângulo, tá bom? Vamos lá para o exercício 4 agora. Ó, em um triângulo isósceles, o ângulo do topo do telhado é 25 graus. Então, vamos entender. Agora eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer esse exercício 4 aqui, tá? Porque não tem espaço aqui. Então, vamos lá, ó. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles, ele tem essa medida igual a essa. E os ângulos da base, a base é o que dá sustento, são iguais. Ou seja, olha o que ele fala. Um triângulo isósceles, o ângulo do topo do telhado é de 25 graus. Então, esse ângulo é 25 graus. Se aqui é 25, esses são iguais. O que eu sei? Que a soma dos três ângulos internos é 180 graus. Sempre, sempre, de qualquer triângulo, não importa qual. Se esse ângulo e esse ângulo é igual, o que eu vou fazer? 180 menos 25, ó, vai dar 10, tira 5, 5. Aqui eu pedi emprestado, ficou 7, 7 tira 2, 5. Vai dar 155 graus, certo? Se eu quero achar quanto mede esse aqui, eu vou fazer o quê? Ó, eles são iguais. Aqui, ó, eu vou então pegar os 155 graus, dividir por 2. Quanto eu vou achar? Vamos fazer a continha. 15 por 2 dá 7. 15 por 2 dá 7,5 graus. Tudo bem? Ou 77 graus e 30 minutos. Pode? Pode. Os dois estão corretos. Entendeu? Então, ó, o quarto, o que você fez? Você fez 180 graus menos 25 graus. Aí, o que você achou? 155 graus. Como esses dois ângulos são iguais, eu vou pegar, dividir o 155 por 2. Vou achar 77 graus e meio. Ou seja, os ângulos da base são iguais. Então, os dois medem 77 graus e meio. Tudo bem? Ó, agora vamos para o 5. Ó, de novo, ó. Um triângulo isósceles, o ângulo do topo é... Falou isósceles, gente, ó. Vou desenhar aqui. E aqui, ó. Esse lado é igual a esse. E os ângulos da base são iguais. O que ele fala? Que o topo é 60, então aqui mede 60 graus.
que eu faço? 180 graus menos 60 graus vai dar 120. Então, esse ângulo e esse ângulo junto é 120. Como eles são iguais, eu faço 120 dividido por 2, vai dar 6. 12 tira 12, desce, abaixo o zero, sobe o zero. Então, quanto mede esse ângulo? 60 e 60 graus. Ah, mas olha, você está falando que o triângulo é isósceles, mas ele tem os 3 ângulos iguais, então ele é equilátero. Por quê? Porque ele tem os 3 lados iguais, as 3 medidas iguais, os 3 ângulos iguais. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles, ele tem 2 lados iguais, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, tudo bem? A gente viu que no de cima não tinha nada a ver. Então, de novo, o que você fez? Você fez 180 menos 60 graus é igual a 120. Aí, eu peguei o 120, é sempre isso, dividir por 2. Cada ângulo da base vai medir 60. Agora, vamos fazer os 6 sem desenho, tá bom? Vamos lá. Ó, o ângulo do tampo do triângulo isósceles mede 20 graus. Gente, a mesma coisa, ó. Tenho lá o meu triângulo, aqui mede 20, quero achar esses dois. O que eu faço? 180 graus menos 20 graus. Vai dar 160 graus. Como os ângulos são iguais, o que eu faço? 160 graus dividido por 2. Por que por 2? Que os dois ângulos são iguais. 160 dividido por 2, 80 graus. Quanto mede cada ângulo? 80 graus. Tudo bem? Espero que esteja dando para vocês entenderem até aqui. Vamos para a parte 3. Ó, o exercício ele fala assim: em um triângulo, os ângulos internos não adjacentes a um vértice são. Então, o que significa isso? Ó, então, vamos lá. Vou fazer aqui para vocês entenderem, tá? Não tem espaço lá. Ó, em um triângulo, os ângulos internos não adjacentes a um vértice são... Ó, então, eu tenho o ângulo adjacente ao vértice. Então, o que é isso? Que aqui, ó, é 45 graus e aqui é 60 graus. Não importa muito essa ordem aqui, não, tá? Ele quer saber qual é, ó, o ângulo externo. Então, ele quer saber esse ângulo externo aqui, ó. Dado os dois ângulos que não são adjacentes ao externo. Por quê? O que é adjacente? É o ângulo que tá aqui do lado. Então, por exemplo, ó, é o ângulo que tá do lado do ângulo adjacente. Então, o ângulo que tá do lado é esse, ó. Então, ó, um triângulo de ângulos internos não adjacente a um vértice. Então, ó, esse não é adjacente, não tá adjacente ao vértice. Aqui tá mal elaborado, tá? Seria não adjacente ao ângulo externo, né? Ó, esse aqui é adjacente. O que eu sei? Tem uma propriedade que fala assim, que esse ângulo, o ângulo externo, guarda isso, é igual a soma dos outros dois ângulos internos que não é adjacente a ele. Então, eu não posso contar com esse. Então, quanto é essa medida? É a soma desse mais esse. Então, é somar 45 graus mais 60 graus, que vai dar 105 graus. Tudo bem? Então, agora vamos voltar aqui para o exercício. Ó. Então, eu quero saber qual é o ângulo externo. Basta, então, ó, o meu ângulo externo vai ser igual a somar 45 graus mais 60 graus, que vai dar 105 graus. É isso. Sempre, sempre. Não entendeu? De novo, ó. Eu tenho lá, ó, um ângulo, ó, o triângulo, os ângulos internos não adjacentes a um vértice mede 70 e 40. Então, aquele lá, tem um ângulo externo, ficou meio mal elaboradinho, né? Ó, esse é o ângulo externo. Esse ângulo é o adjacente a ele. E os demais são esse, ó, 70 e 40. E ele quer saber, determine o ângulo externo. Então, para eu achar o ângulo externo, vou abreviar aqui a escrita, basta eu somar os dois internos do triângulo que não é adjacente a ele. Então, basta eu somar quem? 70 mais 40,
que vai dar 110 graus. Então, esse ângulo aqui mede 110 graus, tudo bem? De novo, não entendeu? De novo, ó. Se eu tenho o meu triângulo, ó, agora até vou mudar aqui o externo, ó. Vamos supor que aqui é 50 graus e aqui é 85 graus. Eu quero saber esse ângulo externo, ó. E esses ângulos não são adjacentes, não é esse. Então, o externo sempre é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, é só somar. Quanto vai ser esse ângulo? 50 graus mais 85 graus. Que vai dar quanto, gente? 135 graus. Tudo bem? Agora, vamos lá entender. Ó, calcule a medida dos ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo. Ele quer saber essas medidas. Então, vamos lá. Ó, o que você sabe? Que este ângulo externo, ele é igual à soma dos dois outros ângulos internos não adjacentes a ele. Então, não pode entrar esse. Então, esse ângulo mais esse ângulo vai dar 100 graus. Então, vamos por lá isso, ó. O que eu tenho? Que x mais 4x é igual a 100 graus, que foi o que a gente viu lá em cima. Aí, caiu numa equação, só somar. 1x, quando aqui não tem nada, é 1. 1x mais 4x, 5x, igual a 100. O 5 tá multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 5 é igual a 20 graus. A gente achou a medida do x, certo? Então, o que eu tenho aqui? Se aqui é x, esse ângulo mede 20 graus. E esse aqui é 4 vezes o valor do x. Quanto é o x? 20. 4 vezes 20, 80 graus. Então, quanto é essa medida? 80 graus. Tudo bem? Ó, 80 mais 20 dá o 100. Errei? Não, acertei. Se essa soma não batesse, eu tinha errado alguma coisa. Tudo bem? De novo. E aí, eu posso falar no enunciado assim. Um vértice é o quádruplo do outro. Então, eu não sei quanto mede. Aqui mede x. X mais 4x, 5x. Poderia não ter dado. Lá na prova vem contextualizado. Não vem desenho, não vem nada. Então, você tem que prestar bastante atenção na leitura. Então, de novo, ó. No B. Ele quer descobrir este ângulo, ó. Ele quer descobrir a medida dos ângulos não adjacente ao ângulo externo. Ó, o externo é esse. O não adjacente é esse ângulo do lado dele. O não adjacente é esse. E esse, ele quer descobrir esses ângulos. A mesma coisa, ó. Aqui eu esqueci de pôr a medida, se eu não me engano, eu adotei 50 graus, tá? Então, o que eu sei? Que esse mais esse vai ser 50 graus. Então, vamos lá. Então, o que eu sei? Que y mais 10 mais y mais 10 mais y é igual a 50 graus. Eu esqueci aqui de pôr, tá? Por isso que eu pus a caneta. Ó, y mais y, 2y. Tudo bem? Quanto é 1, é 1. O que eu vou ter lá? 50 graus. Esse 10 tá somando, passa para lá, subtraindo. Lembra de equação que eu vou ter? 2y é igual, 50 tira 10, 40. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O que eu vou ter? Que y é igual a 20. Então, já descobri, esse ângulozinho aqui é 20. E o outro aqui, ó, é y mais 10. Se o y é 20, 20 mais, ó, tiro o y, substituo por 20. 20 mais 10 é igual a 30 graus. Quais são os ângulos? 30 e 20 graus. E nesse? 80 e 20. É verdade, ó, 30 mais 20, 50. Tudo bem? Espero que você tenha dado para vocês entenderem. Pausa o vídeo, faz o exercício, solta o vídeo e vê se está acertando ou errando. Bom estudo. Ó, vamos lá para a última parte da nossa revisão. Lembra? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Na prova, isso é muito mais complexo. O que você vai fazer? Você vai destacar a transversal. O que ele quer descobrir? Esta medida. Faço isso na prova? Faz isso, tá? Vai te ajudar bastante. O que eu sei?
ângulos alternados internos têm o mesmo valor. Isso aqui é 75. O que é interno? Estão dentro da paralela aqui, ó. Estão aqui dentro, ó. Vou pôr uma régua até aqui, ó. Então, aqui dentro. Alternados internos. Um é aqui, outro é ao contrário, em cima, ó. Embaixo e em cima. Tem o mesmo valor. Ou seja, se aqui é 75, aqui é 75 graus, tudo bem? O que você sabe? Oposto pelo vértice são iguais. Se aqui é 75, essa medida também é 75. Eu quero descobrir o valor do x. O que eu sei? Que a soma dos três ângulos internos é 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou somar 75 mais 71 graus, que vai dar 6, 7, 7, 14, 146 graus. Como eu descubro essa medida? 180 menos 146. Ó, peço emprestado, aqui fica 10, aqui fica 7. 10 tira 6, 4. 7 tira 4, 3. 1 tira 1, 0. Quanto é, então, essa medidinha? 34 graus. Tudo bem? Então, qual o valor do x? X é igual a 34 graus. Será que eu acertei? Será que eu errei? Se eu somar este valor, 75, mais este valor, 71, mais este valor, 34, eu tenho que achar quanto? 180 graus a soma, senão eu errei. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180 graus. Pessoal, tudo bem? A prova tá tranquila, bom estudo. Concentra, refaz uns exercícios da apostila lá de multiplicação, de princípio multiplicativo fundamental, tá? Não esquece, gente, faça uns exercícios, tá? Do princípio multiplicativo da apostila, só para reforçar. Bons estudos!